Desde 13 anos de idade, fui batizado com 13 anos de idade em águas, com o Espírito Santo, prego desde 13 anos de idade o Evangelho de Jesus. Houve um tempo na minha vida que eu estava na igreja por estar, cumprimento religioso. Mas há alguns anos Jesus me encontrou. Porque é possível estar na igreja e não estar em Jesus. Mas Jesus me achou. E hoje eu tenho satisfação de servi-lo. A melhor coisa da vida, não existe nada melhor. Não tenho inveja de quem está no mundo, tenho compaixão. A vida boa é a nossa. Amém? Quem está comigo nesse ritmo de fé aqui? Glória a Deus. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês 2 textos correlatos que certamente vão traduzir o que Deus deseja comunicar ao nosso coração. Eu peço que você, por gentileza, fique de pé. Vamos ler 2 passagens. A primeira é o tema 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Nós leremos só versículo 12 mais uma vez. O apóstolo Paulo disse que não se cansava de repetir as mesmas coisas aos irmãos, porque aquilo que é importante precisa ser refrisado. A gente tem a tendência a esquecer. Nós precisamos memorizar o tema da nossa festa, levar isso para o nosso dia a dia, porque como o Adriano sempre fala, o inconformados não acontecem aqui. O inconformados, ele acontece no dia a dia de cada um de vocês. Nós somos essa geração separada por Deus para vivermos inconformados com esse mundo para a glória do Senhor Jesus. Quando se encontrar o texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa é a tradução básica das Escrituras na linguagem corrigida. Eu quero fazer uma paráfrase para simplificar o entendimento. Eu peço que vocês me ajudem para que esse tema ele fique mais ainda na nossa alma. Eu quero que você diga assim: pelo livre-arbítrio que eu recebi na queda, eu posso fazer o que eu quero. Que eu recebi na cruz, eu tenho o privilégio de fazer aquilo que convém. Amém? Vocês entenderam? Então quem herdou só a queda de Adão faz o que quer, mas quem herdou a graça faz aquilo que convém ao Salvador. Amém? A gente lê esse tema assim: eles podem, você não, parece que eles são livres e nós estamos presos na religião. Não. Eles estão escravizados pelo pecado, nós somos libertados por Jesus e nós temos o privilégio de dizer: eu não quero as drogas, não quero a prostituição, não quero a balada, não quero o mundanismo, não quero o pecado. Eu encontrei Jesus, eu encontrei vida, encontrei prazer de servir a Deus. Amém? Eu quero obedecer. O mundo não pode dizer eu quero e ter força para isso, mas você pode, pela graça de Deus, dizer eu quero, e Jesus me fortalecerá para que eu viva aquilo que o céu planejou para mim. Você crê? Amém? Agora diga assim: eles podem. Eu não quero. Eles podem, eu não quero. Amém? Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 3. Só vou dizer para vocês que essa mensagem o Senhor ministrou aqui no púlpito da igreja, viu? Eu não gosto de trazer mensagem fabricada, não. Eu gosto de colocar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Glória ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 3. Eu sei que tem muita gente que não tem Bíblia, por N razões. Só preste atenção na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Eu peço que você preste atenção. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, mas está atento, diga amém. Amém. Não tem vergonha não. Vamos lá de novo. Quem não achou, mas está atento, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? É uma pergunta retórica. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto das árvores que está no meu jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e
do mal. Amém? Até aqui, pessoal. Podeis assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eles podem, pela graça de Deus, eu não quero ter essa liberdade de fazer o que eu quero. Eu faço aquilo que convém, que é certo, que é correto. Não por religiosidade, mas por amor ao Salvador. Vocês entendem a diferença? Meus queridos, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o conceito bíblico de liberdade. Desde o jardim, a serpente que tipifica Satanás tem uma mania sagaz de distorcer aquilo que vem de Deus. A palavra liberdade é muito linda, mas ela foi distorcida precariamente pelo inimigo. As pessoas têm uma ideia de que liberdade é fazer o que se quer. Não é assim que as pessoas dizem? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu saio a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, então eu sou livre por isso. Eu preciso dizer para você que esse não é um conceito correto de liberdade. E não é apenas porque a Bíblia me ensina, a própria filosofia, Kant ensinava isso muito bem, pesquise sobre isso. Basta usar um pouco de racionalidade, de pensamento, você vai perceber que liberdade não é fazer o que se quer. Essa pseudo-liberdade, ela não funciona, gente, nem nos relacionamentos. Ela não funciona nem no namoro. Imagina, você namora com uma pessoa e a sua namorada diz assim, não, eu só faço o que eu quero. Tem que ter um mínimo de acordo. Tem que ter um mínimo de limite recíproco. Não é verdade? Se você deixa a sua namorada fazer o que você quiser, você vai continuar namorando com ela? Fala aí. Não tem como. Tem que ter limite. Tem que ter respeito. Tem que ter reciprocidade. Não é isso? Isso não funciona também no casamento. Se cada um faz o que quer, o ego é colocado no centro e a liberdade escraviza. Preste atenção, quem faz o que quer é escravo do seu próprio orgulho. Nós só vivemos bem em sociedade, nós só vivemos bem uns com os outros, porque nós respeitamos o limite do outro e o nosso próprio limite. A gente não faz só aquilo que a gente quer, graças a Deus por isso, amém? Porque esse conceito, ele é destruidor. Quem faz o que quer está nos presídios, encarcerado. Quem faz o que quer está nos hospitais, com as exceções que todos sabem, encarcerado pela própria culpa. Por que eu não ouvi? Por que eu não pus um limite na minha velocidade? Por que eu não fui devagar? Quem faz o que quer se escraviza. Quem faz o que quer se destrói. Quem faz o que quer não serve nem para ter relacionamento real. Quem faz o que quer torna o próprio eu o centro da sua própria existência e se demoniza, como o próprio Satanás, que já foi aqui anunciado pelo louvor. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é poder fazer aquilo que se deve. Fazer aquilo que é certo. Fazer o bem. Gente, eu não estou aqui raciocinando apenas dentro dos parâmetros da Bíblia, não. A própria filosofia diz isso, o senso comum diz isso. Isso é inquestionável, até na filosofia. Liberdade é a capacidade de você fazer aquilo que é certo. Porque se você faz só o que você quer, você se escraviza. É por isso que esse tema é tão importante. Eles podem porque eles acham que são livres. Eu não quero, porque eu entendi que liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que se convém, aquilo que é agradável, aquilo que é correto. Eu vou repetir com você. Lá atrás, no jardim, nós herdamos o livre-arbítrio que nos trouxe esse privilégio de poder fazer o que nós quisermos, mas na cruz nós recebemos a graça que nos habilita e nos capacita a fazer a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos certamente experimentar um pouco do céu aqui na terra, amém? Então volte seu olhar para o texto de Gênesis, porque eu quero embasar esse conceito de liberdade aqui nessa história. Nós percebemos aqui desde o início a serpente com essa sagacidade tentando distecer. Observe que ela chega e faz um questionamento para a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Vocês perceberam a sutileza aí? Ela distorceu a ordem que Deus havia dado. Deus havia proibido Eva e Adão comer os frutos das árvores do jardim? Havia proibido? Não. Tudo era deles. Eles tinham o céu na terra, porque o jardim do Éden é historicamente, biblicamente, um protótipo do céu. Eles viviam no paraíso, sem pecado, em comunhão perfeita com Deus. Só que na sutileza da conversa da serpente, ela distorce uma declaração de Deus. E ela faz com que o mandamento de Deus seja visto como algo ruim. Como se Deus fosse proibitivo. Como se Deus fosse alguém, um tirano, que está limitando a sua criação. Aí ela diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela vai questionando, distorcendo, como quem diz assim: se vocês de fato fossem livres, vocês poderiam comer tudo. Se ele disse que vocês não podem comer isso, é porque vocês não são livres. Vocês estão percebendo aqui o paralelo? Não é isso que a serpente prega desde o início? Não é isso que o mundo prega? Se você for livre, você faz o que você quer. Se tem alguma limitação, uma proibição, se você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não é livre. Não é isso que ela está dizendo aqui, pessoal? É o que ela está dizendo. Ela está distorcendo. Ela está fazendo com que o mandamento de Deus, que é inerentemente bom, porque é para o nosso próprio bem, seja visto como algo ruim. Como que Deus está tolhindo uma liberdade. Como que Deus está proibindo alguém de ser feliz, de ser satisfeito. Porque Ele está dizendo: não pode. E a serpente faz com que o casal enxergue o mandamento apenas na perspectiva proibitiva e não nos benefícios. Irmãos, aqui é uma sutileza muito grande, porque a serpente conseguiu enganar até os irmãos dentro da igreja e a religião, porque as pessoas elas acham que quando Deus dá mandamentos, isso é para proibir a gente de viver, de ser feliz. Não matarás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo. Vocês já perceberam que houve um tempo na nossa história, eu creio que a gente está liberto disso, mas em que se avaliava o tipo de cristão por essas coisas. O cristão é alguém que não bebe, não fuma e não se prostitui. Então começa a se avaliar a fé por aquilo que a gente não pode. E faz de Deus nos traga prazeres. Vocês estão entendendo? Aí o carnal, que não está livre, diz assim: eu até queria, mas eu não posso. Por quê? Porque estou na igreja. Porque sou filho de crente. Porque vou envergonhar minha família. Eu queria, mas não posso. Porque Satanás, ele deturpou o sentido dos mandamentos de Deus. Deus não nos proíbe porque quer estragar nossos prazeres. Deus nos proíbe porque Ele é Pai, sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele sabe que se você fizer o que você quer, você vai se destruir. Se você se entregar para o seu próprio coração, você servirá ao pecado. Se você fizer só o que a sua vontade quer, o orgulho vai controlar a sua existência. E como Ele conhece você melhor do que você mesmo, Ele estabelece caminhos para você obedecer, porque Ele sabe que se você fizer, você vai ser feliz, vai ser abençoado, vai ser próspero. Jesus diz assim: Satanás, a serpente, veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que meus filhos tenham vida e vida boa. Deixa eu dizer algo para você. Satanás pode até fazer isso lá fora, com aqueles que acham que podem, mas com a gente não, porque a gente já descobriu o melhor da vida. Vocês ouviram aquela história? O melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não veio há 2000 anos atrás. O melhor de Deus é ter Jesus no coração, irmão. Eu não estou aqui preso pela religiosidade, eu não estou aqui preso pela roupa, não estou preso pela gravata, pela estética, pela cantoria, pela pregação. Eu já estive preso nessa religiosidade, mas o que cativa a minha alma aqui é a presença do Senhor, é a graça dEle, é saber que nele eu sou livre, sou abençoado. Não tenho inveja de quem está lá fora. Quem está lá fora tem que olhar para a gente e dizer assim: eu queria ser como esse jovem, porque ele está livre da cachaçada, está livre do presídio, está livre do hospital por causa da irresponsabilidade, está livre de ser uma pessoa irresponsável. Ele está construindo um futuro de bênção, de vitória. Vocês estão entendendo o que Deus deseja desenhar na nossa alma essa noite? Satanás distorce aqui o mandamento do Senhor, como se Deus nos proibisse de ser feliz. Mas o diabo é sagaz demais. Segundo princípio, sutil, está aqui no versículo 2. Respondeu a mulher:
Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comeremos. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, o que é que ela disse? É certo que vocês não vão morrer. Sabe o que a serpente disse? Se vocês comerem isso aí, vocês não vão morrer. Sabe o que é que a serpente está dizendo? E ela diz até hoje aí, na musicalidade do mundo, na internet. Ela diz isso o tempo todo. Irmão, Satanás, ele não é criador, é criatura. Ele não cria, ele só inventa. Ou melhor, ele só imita. Ele se repete. E ele continua dizendo a mesma coisa. Ele tenta o tempo todo diminuir a gravidade do pecado. Você não vai morrer, não. Deixa de ser bobo. Vamos curtir a vida. Vamos aproveitar. Vamos ser felizes. Você é jovem. Aproveita. Enquanto você tem força, você vai envelhecer e vai dizer assim, olha, eu podia ter aproveitado. Satanás, ele diminui a gravidade do pecado. É isso que o texto está dizendo, não é? Certamente não morrereis. Irmão, biblicamente, a gente nunca pode diminuir a gravidade do pecado. Adão pecou quantas vezes? Responde para mim. Quantas vezes? Uma só? E o que aconteceu? Por causa do pecado de Adão, um só. Ele lançou o mundo inteiro em desgraça, em trevas e escuridão espiritual. Por causa do pecado de Adão, hoje você peca. Você não peca porque decidiu pecar livremente. Você peca porque é pecador. Você tem uma inclinação natural que vem de Adão. Ele pecou só uma vez e foi expulso do jardim. Mas não se engane, o pecado não nasceu no jardim do Éden. O pecado nasceu no mundo angelical. Qual foi o ser primeiro criado a pecar? Lúcifer. Lúcifer pecou quantas vezes? E por causa dessa única vez, ele perdeu a oportunidade de voltar ao céu e estar condenado para sempre. Agora eu quero que você, se puder, discirna o que Deus deseja dizer a cada um de nós. Olha o que a graça fez com a gente. Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo a graça de Deus, nós pecamos não porque queremos pecar, pecamos porque somos pecadores, porque nós já fomos libertos do poder do pecado. Você está entendendo? Mas olha o que a graça fez comigo. Mesmo não querendo pecar, eu ainda peco. Você não consegue contar nem quantas vezes você pecou hoje. Pecou por omissão, pecou em pensamentos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você não perdeu o céu por isso. Você não perdeu o paraíso por isso. Você não perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus por isso. Você vai pecar até o dia da vinda de Jesus, não porque quer, mas porque é pecador. Mas a graça de Deus vai te sustentar, porque o apóstolo Paulo diz que onde o pecado reinou, superabundou a graça de Deus. Você consegue entender o poder do Evangelho? Não diminua, meu irmão, o poder do pecado. Adão só pecou uma vez, lançou o mundo em escuridão espiritual. O pecado é maligno, o pecado é perverso. O que é o inferno, pessoal? Não pense no inferno nas categorias literalistas de fogo. A linguagem bíblica apocalíptica, ela é figurada. O inferno é o distanciamento de Deus, é o afastamento de Deus. Existe coisa mais terrível do que você estar separado de Deus. E por que o ser humano vai ser lançado no inferno, num estado de separação de Deus? Por quê? Por causa do pecado. Isaías 59 diz, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Irmão, eu vou abrir esse parênteses e falar mais uma vez, porque o céu está mandando. Se o pecado faz separação entre você e Deus, por que você está adorando aqui esta noite? Por que você não está sentindo que está longe de Deus aqui esta noite? Por que você já sentiu a presença do Espírito Santo aqui esta noite? Por que você já chorou e sua alma está leve esta noite? Você não está separado de Deus mesmo pecando nas suas fraquezas e debilidades. Porque a graça de Deus é maior. Você entende? O inferno é esse estado onde a humanidade vai estar separada de Deus para sempre. Não diminua o pecado. Thomas Brooks, um puritano, ele disse com muita sabedoria: pessoal, cuidado. Satanás
ele costuma mostrar a isca e esconde o anzol. Ele mostra para você a aparência do pecado como algo bom, como algo que vai te dar prazer e satisfação momentânea. Mas o que é que esconde? Quando ele puxa isso, o anzol, o que é que traz? Ferida, dor, morte, prejuízo. Não caia na isca de Satanás. Não se engane, juventude. O mundo não tem nada de bom para nós. Bom quem tem é Jesus. Vida boa só Ele pode dar. O mundo machuca, o mundo fere, o mundo mata. Mas Jesus cura, perdoa e dá vida eterna. Oh, aleluia. Não tem vida melhor. Não diminua a gravidade do pecado. Terceiro princípio. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é que o diabo está dizendo assim? Nesse momento, se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Olha a presunção. É mais ou menos assim, ele está dizendo, vou parafrasear, simplificar, ele está dizendo da seguinte forma: se vocês comerem, vocês vão ter uma liberdade, a revelia da vontade de Deus. Vocês vão ser a própria lei. Vocês vão precisar de Deus para dizer para vocês o que vocês devem fazer. Vocês é que decidem o que é certo e o que é errado. Vocês estão aqui num jardim, num paraíso, mas limitados, porque ele está dizendo, não pode fazer isso. Se vocês comerem, vocês vão ser donos da própria vontade, senhores da própria vida. É isso que ele está dizendo. Se vocês participarem disso aqui, vocês vão ser livres. Vocês lembram do início? Satanás, desde o jardim, ele engana a humanidade que liberdade é a capacidade de fazer o que você quer. Mas eu acho interessante que Gênesis não fala só da serpente enganando o homem. Gênesis fala do cordeiro tipificado, arquetipado, representado durante toda a história, que lá na frente vai livrar o homem das garras da serpente. Preste atenção onde Deus quer nos levar essa noite. Eu estava só na introdução. Gênesis não fala só da serpente, porque parece até que a gente está enfatizando demais o que o inimigo fez na história. Não, a gente tem que falar do que Deus fez por nós através de Jesus. Gênesis fala do cordeiro. Vamos lá. A primeira vez que o evangelho é anunciado na história é no livro de Gênesis, logo após a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos até conhecem o texto, né? Porque da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente, e este lhe ferirá o calcanhar. Vocês já perceberam nesse texto que ele está anunciando a vinda de Jesus? Ao mesmo tempo que está afirmando que a serpente iria ferir o Salvador. Você percebe nesse texto? A serpente ia ferir o Salvador aonde? Calcanhar. E o Salvador feriria a serpente aonde? Cabeça. Olha como isso aqui é extraordinário, irmãos. Gênesis não fala só da serpente que levou o homem a se distanciar de Deus. Ela anuncia o cordeiro que vai nos trazer de volta. Glória a Deus. Preste atenção, lá na cruz, esse texto de Gênesis 13:15, ele profeticamente lança luz sobre a cruz de Jesus, lá no futuro. Lá na cruz, Jesus é ferido pela serpente. Mas deixa eu te falar algo, eu vou traduzir isso aqui para ficar melhor. Não vamos pensar que Satanás tocou em Jesus. Tem esse poder. Sabia disso? Se nem na gente ele pode tocar, sem a permissão de Jesus, ele vai tocar em Jesus? E como é que ele feriria a serpente? Como é que ele feriria o cordeiro? Através do pecado que ele levou o homem a cometer. Porque quando o cordeiro está lá na cruz, ele não está sendo crucificado pelo próprio pecado.
Ele está sendo crucificado porque está levando o nosso pecado. Você consegue entender isso? Então Satanás não pode tocar em Jesus. Quando Jesus está na cruz, ele está ferido por causa do nosso pecado, que nós cedemos por causa da investida da serpente. Mas olha a glória do Evangelho, porque enquanto o cordeiro está lá sendo imolado, ferido, e o sangue está sendo derramado, ele não apenas está sendo tocado pelo pecado, porque ele leva o nosso pecado, mas ele está purificando com o sangue dele aqueles que ele veio resgatar. Você consegue entender? Isso é profético, isso se cumpre na história. Preste atenção, aqui Gênesis 13:15 não fala só da serpente, fala do cordeiro. Se lá na origem, no livro de Gênesis, a serpente conseguiu tirar a gente do jardim, o que é que acontece lá em Apocalipse? O cordeiro nos leva de volta para Nova Jerusalém. Se lá em Gênesis a serpente, caminhando pela história, ela vai até em Apocalipse assumindo a forma de um dragão. Se em Gênesis o nosso Salvador é representado como cordeiro, em Apocalipse nós já temos um dragão como inimigo. O nosso cordeiro assume a forma de quê? De leão. Vocês estão conseguindo entender o que Deus deseja nos transmitir essa noite? O pecado nos feriu, mas o cordeiro nos sarou. Ninguém aqui é mais escravo do pecado. Você pode até pecar, mas é não querendo errar mais. Você consegue entender isso? Quem está com esse sentimento aqui? Eu posso até falhar, mas eu não quero, porque eu já fui curado. O cordeiro já levou o meu pecado para que eu fosse perdoado. Sabe por que eu me arrependo do meu pecado? Porque o sangue do cordeiro já foi derramado há 2000 anos atrás para lavar a minha alma imunda. Por isso que hoje, toda vez que o pecado toca em mim, o que é que acontece? Eu caio de joelhos aos pés de Jesus e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero viver longe da tua presença. A serpente pode até enganar o mundo lá fora, mas quem já foi comprado pelo sangue do cordeiro não cai mais na conversa da serpente, não, porque a nossa alma já foi lavada pelo sangue do cordeiro. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu vou fazer a vontade do meu Salvador. Aleluia. Eu sou livre, irmão, para fazer o que minha vontade deseja, mas eu vou fazer a vontade de Deus, porque Ele é bom, agradável e perfeita. Ele sabe o que é melhor para mim. Você não está perdendo tempo na igreja, não. Você não está desperdiçando a sua vida, não. Você está ganhando, irmão. Não tem nada mais especial do que viver na presença de Deus. Não tem nada mais glorioso do que receber o Espírito Santo na alma, do que ter certeza de vida eterna. E sabe por que isso é possível? Por causa do sangue do cordeiro. E sabe o que é que eu leio lá em Apocalipse? Em Apocalipse, quando o céu se abre e João vê os anjos cantando e toda a criação louvando o cordeiro. Como que o cordeiro é visualizado? Como um cordeiro morto. Já percebeu isso em Apocalipse? Por que que Jesus é visualizado no céu por toda a eternidade como um cordeiro morto? Porque o que Jesus fez por nós não tem efeito só na história, não é só por um tempo, tem efeito na eternidade. Jesus não te salvou por uma temporada. Você não está aqui brincando de igreja. Jesus tomou você em suas mãos e está te segurando, e você vai permanecer até o final. Jesus diz: aquele que o Pai coloca na minha mão, ninguém pode arrebatar. Quem está seguro pela mão de Jesus, pela tua força você já estava caído, pela tua força você talvez estivesse no mundo sendo enganado pela serpente, mas pela graça de Deus você está de pé, está sobrevivendo, está vencendo, está superando. Pela graça de Deus você está aqui esta noite, mesmo cansado, ainda encontra força nos pulmões para louvar, para glorificar. O mundo não consegue entender isso, mas é a graça
largou, não, irmão, a serpente continua. Satanás ainda age na história. Todo dia a serpente, segundo Apocalipse capítulo 12, ela chega diante de Deus para falar mal da gente. Já leu isso lá? Ela nos acusa diante de Deus. E por que Satanás nos acusa? Diga assim, por quê? Mesmo sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, eu ainda peco. E toda vez que eu peco, Satanás chega diante de Deus para questionar. E aí? Ele diz que é teu filho, ele diz que está perdoado, ele diz que está lavado, mas ainda peca. Mas o cordeiro está lá. E ele não dá um cordeiro com uma imagem apenas de um cordeiro vivo, mas de um cordeiro que foi morto. E ele está com as mãos feridas. Feridas pelo diabo? Feridas por esse mundo pecado, feridas pela prostituição, feridas pelo alcoolismo, feridas pelo orgulho, feridos pela nossa vaidade, feridos pela nossa teimosia, feridos pela nossa preguiça, feridos pelo nosso mundanismo, feridos pelas nossas fraquezas. Mas ele está lá com as mãos feridas. E quando Satanás nos acusa, ele está lá também como nosso advogado. E ele diz assim, ele pode até ter pecado, mas eu já derramei o meu sangue, não apenas para lavá-lo, mas para comprá-lo para mim. Como é que é o tema da nossa festa? Nós fomos comprados por um bom preço. Eu não faço mais o que eu quero, porque o meu corpo não me pertence mais. O meu corpo tem um dono, ele pertence ao Cordeiro. A serpente pode até continuar me tentando, mas a minha vida já pertence ao Cordeiro. Oh, aleluia. Não é só meu corpo não, é minha alma, meu futuro, meu amanhã, meus pensamentos, meu passado, minha história. Levante as tuas mãos que eu quero declarar em nome de Jesus. Ainda que você tenha errado, tenha falhado, a serpente não tem mais poder sobre você. Ele pode matar, destruir, roubar lá fora, mas a serpente tem que respeitar o sangue do Cordeiro que lavou tua alma e que te comprou para pertencer a Deus para sempre. Porque tua alma, teu corpo, tua história e tua vida foi comprada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então toda vez que a serpente se apresenta para nos acusar, nós temos um Cordeiro que assumiu a forma de advogado e diz assim, ei, contra essas não. Calma, eu estou fechando. Vamos lá agora para Colossenses 2:14. Eu estou falando da cruz. Eu estou falando da relação entre o jardim e a cruz, entre a serpente e o cordeiro. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: nós tínhamos uma dívida com Deus, porque todos nós pecamos. Mas sabe o que é que o cordeiro fez? Ele pegou a dívida, rasgou e cravou ela na cruz, como quem diz assim, eu pago. Eles merecem o inferno, mas eu pago o pecado deles, eu sofro por eles. Eles merecem ser separados do Pai, é por isso que ele grita lá na cruz: oh Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Ele sofreu a separação do Pai para que você fosse unido a Ele para sempre. Eles merecem as maldições da lei porque pecaram, mas eu resolvo abençoá-lo com bênçãos eternas. Eles merecem o juízo, mas eu lhes dou a graça para sempre. Olhe para cá. O cordeiro pegou a dívida e disse: eu assumo ela. E sabe o que aconteceu? O mais lindo, já estou indo para a conclusão. O mais lindo é que o Paulo diz assim: e Jesus, expondo Satanás, a serpente, publicamente. Sabe o que significa expor publicamente? Lá é desarmar, é tirar as armas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Satanás pode até fazer o que quiser lá fora, com quem faz o que quer, mas quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro e faz aquilo que convém, as armas de Satanás não podem mais nos atingir.
Satanás está te procurando, a serpente está serpenteando por aí te procurando, mas o sangue do Cordeiro vai te blindar. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Sabe o que acontece conosco? É o mesmo que acontece com Jó. Para tocar ele tem que pedir autorização. É o mesmo que acontece com Pedro. Para se andar ele tem que pedir autorização. E Jesus não deixou porque Pedro não estava preparado. Eu quero que você fique de pé para louvar o Cordeiro que ressuscitou em forma de leão e pegou a serpente e diz assim: você não tem mais poder sobre as minhas ovelhas, você não tem mais poder sobre os meus filhos, porque eles podem pecar porque são pecadores, mas eles não querem mais pecar, eles não querem mais errar, eles já foram comprados pelo sangue, eles já foram redimidos, já foram resgatados. Oh glória, irmãos, o evangelho é glorioso. Oh glória, eu quero que você entenda que você já saiu desse nível aqui, ó, da galera que só faz o que quer, que é enganada pela serpente. Você está no nível aqui da galera, do pessoal que faz aquilo que tem que ser feito, porque já foi comprado pelo Cordeiro. A serpente engana quem faz o que quer, mas aquele que foi comprado pelo Cordeiro está guardado. Só quem toca é o Cordeiro, só quem toca na tua vida é Jesus, só quem tem controle sobre tua história é Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós teremos aqui, Adriano, uma geração comprada pelo sangue do Cordeiro, que venceu a serpente para sempre. Oh glória, nós não temos mais que ter medo da serpente. Sabe do que é que a gente tem que ter medo? Do pecado. Sabe, eu quero fazer uma autoavaliação aqui de todo mundo, para você se avaliar como crente. Vocês não mexem comigo. O seu maior medo é pecar e perder a presença de Deus? Se isso é real, o sangue do Cordeiro já te lavou. O seu maior medo é perder o sopro do Espírito. O sangue do Cordeiro já lavou sua alma. Agora, se o seu maior medo é perder privilégios, é perder seguidores, é perder espaço, é perder dinheiro, você ainda não foi comprado. Você está na galera aqui que ainda está sendo enganada pela serpente. Mas eu quero saber onde está o pessoal que já foi comprado pelo Cordeiro. A serpente não engana quem o Cordeiro comprou. A serpente não tem poder quem o Cordeiro lavou. Eu não vou para o mundo porque não quero, porque eu já encontrei o maior prazer da minha vida, que é viver na presença do Cordeiro, que é viver na presença de Jesus. Onde está a geração marcada pelo sangue do Cordeiro? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Os olhos aí. Tua humildade colocou jardim em mim. O Cordeiro te trouxe de volta. Se eu vendesse tudo que tenho, o Cordeiro te lavou. Em troca do amor eu falaria. O Cordeiro feriu a cabeça da serpente. Pois o amor não se compra. E disse: neles você não toca mais. Se merece o amor. Olha como eu sinto Jesus aqui. Olha como eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Oh glória. Oh glória. Aonde está a geração que está seguindo o Cordeiro de Deus aqui? Aonde está a geração que está seguindo o Cordeiro de Deus?
correndo na fé. Mas eu quero que você abra o teu coração. Não deixa a serpente te enganar não, o cordeiro já te comprou. Eu quero que você abra a sua alma e conte para ele onde você errou, para que o sangue dele te lave essa noite. Eu quero orar. Eu estou sentindo de orar. Jesus vai refazer a gente aqui essa noite. Jesus vai pegar a gente por dentro aqui essa noite e vai refazer, redefinir. O céu vai trazer cura, restauração. O sangue do cordeiro vai libertar a gente que está oprimida pelo passado, pela culpa, pela neurose, que está ouvindo a voz da serpente. Já perdeu a alegria do cordeiro, perdeu a alegria do Espírito. Gente que está perdendo o deleite pelas coisas de Deus e começou a pensar nas coisas do mundo. Eu quero que você, na sua honestidade, você corra aqui. Você dobra o seu joelho com toda a sua alma e diga assim: Jesus, eu não quero ouvir a serpente nunca mais, porque a serpente me tirou do jardim. Eu quero viver no jardim da tua presença até pisar o céu por dentro. Quem tem Jesus na alma já recebe o céu aqui. Mas um dia o cordeiro vai te levar para estar para sempre com ele na Nova Jerusalém. Aleluia. A serpente até conseguiu nos tirar do jardim por um tempo, mas há 2000 anos atrás, quando o cordeiro derramou o seu sangue, ele disse assim: eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. A Lavínia já cantou isso com autoridade. Eu não vou deixar você sozinho nessa guerra. A serpente vai continuar te tentando, mas eu vou soprar sobre você o meu espírito. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é forte. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é forte. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é forte. E você vai andar na força do Espírito, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Acabou o tempo de ficar dando desculpas, de ficar se justificando, de ficar patinando na fé. Jesus vai te pegar por dentro esta noite e vai te lavar e encher você de novo. E você vai permanecer firme até a vinda dele, até que o cordeiro apareça como forma de leão e venha buscar seu povo para sempre. Então começa a orar, começa. Fala com Jesus, não é comigo não. Esquece que tem alguém ao lado. Fala com Jesus agora, fala aí. E diga: Jesus, só o teu sangue pode tirar o meu pecado. O meu pecado não vai sair com o tempo, não vai sair com terapia, não vai sair com aconselhamento, não vai sair com religiosidade, não vai sair eu cantando ou pregando. O teu pecado só sai com o teu sangue na minha alma. Então lava, 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 lava. Cura minha mente, cura meu passado. Cura, 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 cura. Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus já está começando a pegar a gente aqui. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Espírito de Deus. Recebe o perdão. Liberdade aqui. Recebe a graça transbordante. Santo, Espírito Santo. Sai da frente, serpente. Porque a geração Cordeiro de Deus, ela não vai parar. O desfruto. Solta o leão.
Eles podem, mas eu não quero. Diga isso, eles podem, mas eu não quero. Eu não quero porque eu estou seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles querem, mas eu não posso. Eles querem, mas eu não quero. Eles querem, mas eu não quero. Eu quero fazer a vontade do Cordeiro. Aleluia. Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre? Quem está livre para glorificar o Cordeiro de Deus? Quem está livre para seguir o Cordeiro de Deus? Quem está livre para louvar o Cordeiro de Deus? Oh, aleluia. Eu peço que os irmãos aí estendam a mão. Façam um círculo aí. Tem uma geração aqui que Jesus está curando. Tem uma geração aqui que o céu está tomando por dentro. Tem uma geração aqui que a serpente está tentando todo dia. Satanás está tentando te tirar do jardim, te iludir. Satanás está dizendo que servir a Deus é viver limitado. Servir a Deus é não ser feliz. É a ilusão da serpente. Quem segue a serpente está condenado. Quem segue a serpente é escravizado. Quem segue a serpente está ferido, está morrendo. Mas quem segue o Cordeiro está livre. Quem segue o Cordeiro está purificado. Quem segue o Cordeiro está comprado. Quem segue o Cordeiro está indo para a glória. Quem segue o Cordeiro tem vida boa. Quem segue o Cordeiro tem dono. Quem segue o Cordeiro a serpente não toca. Você está guardado. Você está guardado. Então mergulha, mergulha, mergulha no rio da santidade. Mergulha, mergulha, mergulha no rio da santidade. E diga: Jesus, eu quero mergulhar. E eu quero ser lavado por dentro. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. Eu faço parte da geração do Cordeiro. Eles podem, mas eu não quero, porque eu estou seguindo o Cordeiro de Deus que tem vida eterna para os seus filhos. Você está ganhando a vida na presença de Jesus. Você está ganhando o céu na presença de Jesus. Jesus está redefinindo sua história a partir de hoje. Eu quero a geração Cordeiro. Agora eu quero você de pé, para adorar com toda a sua alma, para levantar as mãos para o alto, para declarar, para a serpente ouvir: eu estou seguindo o Cordeiro de Deus. Declare, 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 declare. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Seja cheio do Eu Espírito de Deus. dependo desse amor. Deixa Jesus te curar E nessa sem ti eu noite. sei que morro. Abra a tua alma que o céu vai te encher essa Tão noite. lindo é cada momento. Aproveita essa oportunidade e seja cheio. De mim visível. Seja cheio. No teu andar. Quero ir contigo mais profundo. Obrigado, Jesus. Oh, Segura minha mão, sei. Obrigado, Nunca mais Espírito soltar. Leva-me a lugar
diante de Ti, Jesus, nessa noite. Queremos confiar, Senhor, que a nossa vida Te entregamos e em Ti, Senhor, nos rendemos. E para sempre cantaremos, Senhor, que não é o nosso querer, é o Teu querer, é a Tua vontade, é a Tua vontade sobre nós. Toma-nos nessa noite, Jesus, que não possamos voltar para os nossos lares e ouvir mais a voz da serpente, mas ouvir a Tua voz e dizer: faz em nós o Teu querer. Eis-me aqui, Rei de Deus. Oh, aleluia! Nós somos teus! Nós somos teus! A nossa alma é tua! O nosso coração é teu! Eis-se diante de Deus. Nós rendemos, Jesus. Vem, E pra sempre cantarei. Faz em mim Vai, Jesus. o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor. Em vida a Ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. A nossa vida é tua, Jesus. Faz o Teu querer no coração das moças, Senhor Jesus, que chegaram aqui, Senhor, com relacionamentos que têm afastado elas da Tua presença. Faz o Teu querer na vida dos rapazes que estão sendo influenciados pelos amigos ímpios, Jesus. Faz o Teu querer, a Tua vontade no coração destes adolescentes que estão enfrentando crise de ansiedade, destes jovens que foram rejeitados pelo pai, desses jovens que estão em crises familiares. Faz o Teu querer no coração deles, Pai. Nós não viemos fingir adoração, não, Pai. Nós viemos pela Tua presença, Senhor. Tem meninas aqui feridas pelo pecado, enfrentando depressão no quarto escuro. Tem rapazes aqui com medo do futuro, Pai. Tem homens e mulheres aqui que talvez os líderes não conseguem ver, mas são teus. Que talvez alguns pastores não viram, mas são teus. Que talvez alguém olhou e disse: não vai dar nada, mas o Senhor olhou e disse: é meu. É meu. Jesus, não pega essa moça hoje. Abraça essa moça hoje, Jesus, que foi machucada. Abraça
e que a depressão não vai destruí-lo, e que o pecado não vai destruí-lo, porque não há nada que pode nos separar do teu infinito amor, do teu maravilhoso amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor, Jesus. Rendidos estamos na tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toma os teus filhos nessa noite. Abraça os teus filhos nessa noite. E que eles não saiam daqui como chegaram. Que eles saiam mais fortes para vencer o pecado lá fora. Que eles saiam mais determinados a dizer: não quero mais essa amizade, não quero mais esse relacionamento, não quero mais seguir essas pessoas nas minhas redes sociais, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, eu não quero mais práticas pecaminosas, eu não quero mais a pornografia, eu não quero mais, eu quero o Senhor, que eles saiam daqui, Senhor, nessa noite, determinados a vencer o pecado e a dizer: eu sou inconformado com o pecado, porque sou satisfeito com meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Só mais uma vez, rendido estou para a gente finalizar. Declare que você está rendido a Ele só mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor Jesus em vosso Jesus. Poder se tornar por vossos aceitos, sabendo que o Senhor